Olá! Gente, deixa eu ver como que eu posso falar pra vocês. Eu resolvi eu dividir com vocês um estudo meu que eu fiz a respeito da percepção, de como cocriamos as coisas. E aí, eu falei assim, se eu for tentar passar todo o conhecimento que eu adquiri a respeito disso, toda a consciência que eu tenho a respeito disso, eu vou fazer um vídeo que vai ficar aí, sabe, horas e horas e horas. E pode ser que atrapalhe, em vez de ajudar, vai atrapalhar muita gente tentando chegar ao raciocínio que eu cheguei. Então, o que eu fiz? Fiz aqui um resumo de como que eu passei a perceber as coisas, né? De como que eu tentei colocar dentro dessa folhinha aqui todo o conteúdo de forma resumida, mas que pudesse ajudar vocês a dar um salto quando o assunto for cocriação. Lembrando que cocriação é um assunto que vai embora assim, de uma forma que a gente não consegue dominar. Cada pessoa cocria de acordo com sua consciência. Porém, você vai encontrar pessoas e pessoas e pessoas na vida que vão te abrindo as possibilidades de compreensão para dentro da tua consciência. Como assim, Agatha? Dentro de você existe uma configuração de como funciona a cocriação. Então, você começa de repente a querer saber como se cocria. Daí o que acontece? Começa a se materializar pessoas, livros, pequenas frases, textos e N forma que o universo tem, que Deus tem, de trazer para você como que você, enquanto consciência, consegue cocriar a partir do que está aqui, do que está aí dentro de você. Então vai vir pessoas que vai trazer informações e essas informações vão gerar dentro de você um vórtice de energia e vão te dar aquela virada de chave. Por isso que quanto mais informação você adquire, e não importa se você discrimina... Nossa, desculpa, gente, um carro passando na rua, moto. Então, não importa se você coloca aquilo como algo positivo ou algo negativo, toda informação que entra, ela gera um vórtice de energia que vai te trazer algum insight, alguma materialização de algo que vai te ajudar no teu processo. Então, eu vou ler para vocês, e aí a partir do que eu leio aqui, eu vou explicando para vocês o raciocínio. Então, para começar, eu sempre falo muito aqui a questão da percepção. Toda vez que eu falo de percepção, eu estou falando da forma como a gente vê as coisas, como cada um de nós vê as coisas a partir do momento que a gente olha algo, seja algo físico ou uma ideia. Então, percepção é o resultado de se tornar consciente de objetos, relacionamentos, eventos por meio do sentido. Tipo, eu penso em algo. E aí, a partir do momento desse sentido de percepção, seja ele visual, auditivo, olfativo, tato, não importa. Você pensou, você percebeu. Então, o conceito de percepção é isso que eu acabei de falar, que é o resultado de você se tornar consciente de algo. A partir do momento que você se tornou consciente daquilo, você percebeu. Então, o meu comportamento, ou o seu comportamento, que a gente chama aqui, eu gosto de chamar de escolha, o que eu escolho ser, o que eu escolho fazer, a forma como eu escolho pensar, consciente ou inconsciente, eu estou escolhendo. É baseado na interpretação que eu faço da realidade, né, que eu tenho dentro de mim, e não da realidade em si. Estou fazendo uma interpretação a partir da realidade do que eu penso, do que eu ouvi, do que eu senti. Então, a partir dessa realidade minha, somente minha ou somente sua, eu faço interpretações, você faz interpretações. Por isso, cada pessoa tem percepção de mundo diferente. Tá tudo bem, ok, é assim que funciona. Eu penso de uma forma, você pensa de outra. E percebemos as coisas de formas diferentes, por ângulos diferentes.
quando a gente experiencia o mundo, então vou colocar assim, ao experienciar o mundo, você configura como real, você cria um modelo mental de como o mundo funciona. Essa configuração, ela é baseada em tudo aquilo que você vivenciou ou que você pensou. O pensamento é uma vivência também. Não é só o ato de você fazer algo. Você pensou em algo, você está vivenciando aquela energia. E a gente chama isso dentro Ai, calma aí. Peraí. Vou lembrar aqui o nome da ciência aqui, gente. Ela que faz reprogramação mental, neurociência. Neurociência chama isso de paradigmas. Muita gente também considera isso como um paradigma, chama de paradigmas, né? Outras pessoas chamam de crenças. Tanto faz. O importante é que você entenda que dentro desse pensamento, dentro dessa configuração que você tem, que é inata a você, né? É só sua. Existe paradigmas, existe crenças, existe... E quando eu falo de crenças, eu não quero dizer só religiosas, eu quero falar tudo que você acredita. E muita gente chama crença de crença limitante, de crenças que te levam crenças positivas, né? Crença que te leva ao topo, crença que te... Não. Para mim, crença é crença e toda crença ela te limita em alguma coisa. Sempre pode ser mais do que aquilo que você... configura como algo positivo, você pode ter muito mais além do que aquilo, mas como você pensa daquela forma, só pode vir aquilo para você. Então, toda crença limita. Essa é a minha visão de vida, ok? Tá. Aí, quando eu comecei a escrever, né, eu já tinha um entendimento, já tinha algo assim, mas eu nunca tinha sentado para tentar resumir isso. E aí, quando eu comecei a escrever, eu cheguei a uma conclusão. Eu até escrevi aqui, do jeito que foi vindo, eu fui colocando. O que não me contaram é que a realidade que eu vivo é provisória. Da mesma forma que uma... Aí ficou vindo um insight. Por que ela é provisória? Porque da mesma forma que uma teoria de um estudo científico, até o momento que ela não é refutada, que não existem novas informações a partir dela, ela é uma verdade absoluta. Ela é um campo de pesquisa onde as pessoas se direcionam somente com aquele olhar para ela, né? Então, as informações que são inseridas a partir de uma teoria, elas podem refutar aquela teoria ou elas podem comprovar a teoria. Da mesma forma acontece na nossa mente. A partir do que você insere na sua mente, você pode refutar todas as crenças que tem dentro da sua mente, ou você pode comprovar todas elas. Então, olha a chave, olha a virada de chave, gente. Eu preciso ficar buscando as crenças que eu tenho? Eu acredito que não. Eu não preciso ficar fazendo técnicas para descobrir quais são as crenças que eu tenho a respeito de dinheiro, quais são as crenças que eu tenho a respeito de saúde, quais são as crenças que eu tenho a respeito disso, a respeito daquilo. Eu vou inserir novas informações e refutar as que eu tenho que eu acho que não me fazem bem. As que eu tenho, porque quando uma informação entra, exemplo, afirmações positivas. Quando você fala, eu sou linda, e você não se acha linda, observa o sentimento que vem. A crença vem à tona na hora. Então, as informações que você está tentando colocar fazem emergir a crença que você tem a respeito daquilo. Ela está tentando refutar aquilo que você está colocando. Peraí, então você está dizendo para mim que você é linda, mas você não se acha linda. Como assim? Entende que ela na mesma hora ela emerge, a crença emerge em você. Quando você faz uma afirmação a respeito de você, seja ela qual for, a respeito da sua saúde, a respeito do dinheiro, eu sou rica, eu sou próspera. O que você sente quando você pronuncia isso? A tua mente joga na hora, na tua cara, escancara assim para todo mundo ver, no caso todo mundo é você, que você está se enganando, que você não é aquilo, e aí vem a crença do que você acredita que você é. Então, eu coloquei até assim, o que eu posso concluir com isso? Que à medida que eu adquiro informação, minha percepção se altera.
Aí eu dei um exemplo, os jogos de 7 erros. Eu coloquei aqui para me citar para vocês. O que eu quero dizer com minha informação se altera? Os jogos de 7 erros. Você vê uma imagem passando lá no seu Facebook, no seu Instagram, e aí tem uma imagem, você olha para a imagem, e aí você vai ler. E quando você lê, diz assim, encontre os 7 erros. Até então era uma imagem, mas quando você diz encontre os 7 erros, você começa a procurar os 7 erros. E aí eles vão se apresentando para você. Né? Então, de acordo com a informação que você teve a partir daquela foto, a sua percepção mudou. E isso é tudo. Tudo que você precisa saber para você dar a sua virada de chave, para você expandir no seu processo de cocriação da realidade. Porque o que eu não estou vendo aqui, seja na situação mais difícil que você tenha, o que eu não estou vendo aqui, que se eu visse, mudaria minha percepção a respeito disso. Eu faço muito essa pergunta para mim. O que eu não estou vendo, que se eu visse, mudaria toda essa realidade. Gente, não é porque a pessoa estuda física quântica e se aprofunda nos assuntos, não é porque você estuda a espiritualidade que você é o dono da verdade absoluta. Não é por isso que você vai ter tudo ali que você deseja, todos os sonhos, porque os seus sonhos, à medida que você vai estudando, que você vai se aprofundando, você vai vendo que você é limitada. E que aquilo que você achava que era importante, aquilo que você achava que era o que você queria, não é nada diante do que você pode ter. E os seus sonhos vão crescendo, e à medida que vão crescendo, você tem que ir expandindo sua consciência para você alcançar aquilo. Então, do mesmo jeito que para você hoje criar o dinheiro de uma conta de luz é difícil, para uma pessoa que está estudando, que já se tornou milionária, para uma pessoa que está no caminho de ser milionária, para ela existem outras dificuldades também, porque o mundo dela é outro, já a expansão dela já é tanta, e é para ela alcançar aquilo que ela deseja, de acordo com essa expansão que ela teve, ela tem que chegar lá, ela tem que crescer, ela tem que ter uma mente mais expandida. Então, ela ainda vai estar dentro de um limite, ela vai subindo as escalas dimensionais e querendo e desejando coisas maiores. E quando você deseja algo, é porque você não tem. E se você não tem, é porque você precisa de uma informação que você ainda não tem. A partir do momento que você tem essa informação, aquilo já não é mais um desejo, porque já se torna real na tua vida. Então, como eu estava falando, da percepção, de como você percebe as coisas, do desejo que você tem para ter algo, né? A informação é o que te dá esse algo. Quais informações você está colocando na tua mente? Observa quais percepções você está tendo a respeito do que você quer e quais ainda não tem. Não precisa você saber quais percepções você tem, basta você intencionar. Lembra que o jogo dos 7 erros é você não saber onde estão os 7 erros, mas você querer achar eles? É exatamente assim. Quais percepções que eu ainda não estou tendo, que se eu tivesse, tornaria tudo isso mais fácil. Aí eu coloquei assim: portanto, assim como um objeto pode dar margem a muitas percepções, também pode ocorrer de não ter percepção alguma. Como assim? Se o objeto tem embasamento na realidade de uma pessoa, se o objeto não tem embasamento na realidade de uma pessoa, ela literalmente não percebe. Isso significa que aquilo que você quer, que aquilo que você sonha, que aquilo que você deseja, aquilo que move você, que você quer porque quer, você não tem a informação dele. Você simplesmente não tem embasamento na tua realidade, ou seja, não tem nada que ateste que você pode ter aquilo. Mas a partir desse vídeo, a partir de outros conteúdos que vão chegar através de mim, através de outras pessoas, você vai começar a ter, porque hoje, essa informação que eu estou passando aqui, ela vai expandir de uma forma a vida de cada pessoa que chegar nesse vídeo, que vocês não têm noção, e nem eu tenho noção. Porque tudo que eu sei que pode conseguir, que as pessoas podem conseguir através desse vídeo, ainda é limitado.
diante do que o todo pode fazer na vida de uma pessoa. E se aqui dentro de mim isso já é grande, imagina o que é isso, a grandeza que é isso na visão do todo. O quanto uma pessoa pode crescer, o quanto uma pessoa pode se desenvolver, o quanto isso pode trazer riqueza, saúde, paz, alegria de viver para as pessoas. Se para mim isso aqui é enorme, não está cabendo dentro de mim, imagina para o todo. Multiplica isso inúmeras vezes do que é dentro de você. Essa percepção. E aí eu venho com a virada de chave. O que você precisa fazer para ser co-criador da sua realidade? A minha virada de chave foi a percepção do que eu ouço, do que eu vejo, do que eu toco, do que está na minha realidade já. Porque tudo isso é uma projeção do que está dentro de mim. É um espelho refletindo tudo o que está dentro de mim. Se eu estou olhando e não estou vendo o que eu quero, o que eu desejo, se a realidade, que eu considero realidade, não é o que eu quero, o que eu faço com isso? O que eu preciso ter para ver a realidade que eu desejo? Quais consciências se fazem necessário para isso? Porque para mim, tudo que eu vejo aqui já está, é normal existir. Tudo que está na minha realidade é normal existir já. E agora a gente pode falar de como que você percebe as coisas. Como se dá esse processo de percepção a partir das vivências que tu tem. A gente tem várias formas de perceber as coisas. Eu coloquei assim: o processo da percepção tem início na atenção, que é a observação. Lembra que o observador colapsa a função de onda? Então, a sua percepção, ela inicia no que você observa, seja algo que você configura como bom ou como ruim. Essa observação, ela é seletiva. Como assim, seletiva? Se você selecionou algo dentro de infinitas possibilidades para olhar, você não vai ver as outras oportunidades. Você não vai ver as outras possibilidades. Você só vai ver aquilo. Você só vai ver aquilo. Então, você seleciona. A atenção é influenciada por vários fatores, como eu já falei. Contudo, ela se encontra agrupada em duas categorias, que são elas, externas e internas. Os fatores internos, ou externos, aliás, que se dá no processo de percepção, de atenção, a intensidade. A gente tem um mecanismo de observar, né, pelos nossos sentidos, aquilo que tem maior intensidade, seja um sentimento, seja um sinal sonoro, seja o semáforo. Então você olha para aquilo porque tem uma intensidade. Quanto maior a intensidade, maior o foco de atenção que você dá para aquilo. Isso é um fator externo. Exemplo, ambulância. Eu coloquei como exemplo da ambulância. A ambulância, o seu sentido auditivo alcança a quilômetros de distância de você. Porque existe uma informação de que aquilo é alguém buscando vida e alguém tentando fazer essa pessoa chegar num local onde tenha essa vida para dar para ela. Onde tenha essa vida para socorrer ela. Onde tenha uma outra vida ali
que vai ser o mediador de dar essa vida para aquela pessoa. Então a gente tem essa percepção da ambulância. Então a gente está ligado o tempo inteiro, quando a gente ouve esse barulho, que você está no trânsito, você tenta afastar, você tenta sair do meio, você faz qualquer coisa para ajudar, porque a vida para a gente é algo que está em primeiro lugar. Dentro dos fatores externos ainda tem um contraste. O que é o contraste? A gente tem mania de comparar. Eu estou feliz ou eu estou triste. Quando eu estava feliz, eu fazia isso. Quando eu estava triste, eu fazia tal coisa. O contraste é essa diferenciação que a gente faz o tempo todo das coisas. Exemplo, o semáforo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Olha o contraste. Isso aqui ele chama a atenção, porque são cores diferentes. Se fosse tudo da mesma cor, talvez, vamos supor que fosse tudo dessa cor. Aqui, a palavra fé. Ela tem um contraste de cores. Se a palavra fé estivesse escrito bem aqui, da mesma cor, era só um papel escrito, um quadro aqui escrito nada, só com a cor cinza. Contraste de cores aqui. E aí tem ainda o conjunto de contraste das cores, né? Entre si. O semáforo. Verde, vermelho, laranja e vermelho. São cores que chamam a atenção, contrastes, né? Quanto maior o contraste, maior o nível de atenção. E aí vem onde as pessoas travam. Onde eu travo, onde qualquer pessoa trava, que é no movimento. O movimento é a passagem da potência a ato, ou seja, a possibilidade da materialização. Quando você elege algo que você quer, você teve uma percepção externa de intensidade, você desejou, você quis aquilo, você olha, e quanto maior o seu desejo aqui dentro, né? Quanto maior a intensidade desse desejo, mais o seu sentido se desperta para aquilo. Quando você olha para a sua realidade, olha para o seu desejo, você vê um contraste. E aí, o movimento acontece simultâneo a tudo isso. Existe uma intensidade, existe um contraste e existe um movimento, que é o tempo, que a gente considera aqui nessa dimensão como o tempo. O tempo entre o que eu quero e o que eu estou vivendo. E a gente fica no contraste. Os Abraham, eles falam muito do contraste. E eu não conseguia compreender o que era o contraste. Hoje eu consigo ver isso como se tivesse uma lupa para me perceber nas minhas coisas, no meu dia a dia, quando eu estou vivenciando esse momento de contraste, de intensidade, de movimento na minha vida. Então, o movimento, como eu já falei, é essa passagem, né? Aí eu coloquei assim, ó, geralmente fazemos isso quando olhamos para o que estamos vivenciando, que é a atualidade, e olhamos para o que queremos viver, que é a potencialidade. Ou seja, é a possibilidade de aquilo acontecer na sua vida. A atualidade em contraste com a potencialidade é o movimento. E é aqui no movimento que nós travamos. Existe ainda uma incongruência quando a gente presta mais atenção àquilo que consideramos absurdo e bizarro do que ao considerarmos normal. A incongruência é: eu desejo algo, eu desejo ajudar as pessoas, mas eu não faço nada para isso. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu gosto de usar o meu exemplo, que é porque quando tem um exemplo dentro da tua realidade, parece que as pessoas entendem melhor e fazem a partir desse exemplo, pelo menos comigo é assim, a partir do exemplo da pessoa, eu trago para dentro da minha realidade onde eu estou agindo daquela forma. Então eu vou dar o meu exemplo. O meu desejo é que todas as pessoas compreendam e tenham uma visão de vida a partir da sua própria experiência e não a partir da experiência do outro. Mas, o que eu faço? Eu estudo e fica comigo esse conhecimento. Eu não falo para a pessoa, eu não chego aqui, eu não chegava nos vídeos e falava, olha, está acontecendo isso. Não, eu nunca movimentei para fazer isso. Até o momento que eu comecei a estudar a física quântica. E aí eu comecei a ver que eu podia ajudar outras pessoas a chegar ao meu pensamento, que é de que o exemplo do outro
Não é para ser vivenciado pelo exemplo dele, sim pelo que eu posso trazer isso para dentro da minha experiência. E então eu comecei a fazer vídeos e comecei a divulgar, e quando eu vejo alguém com dúvida eu vou lá e tento responder. Eu tento mostrar para a pessoa que ela não precisa pensar como eu, mas que a partir de como eu penso, ela pode fazer as próprias percepções dela e trazer isso para dentro da realidade dela. Então, dentro dos externos nós temos o quê? A intensidade, o contraste, o movimento e a incongruência. Outro exemplo de incongruência. Eu quero um carro, porém todo o dinheiro que eu pego eu gasto. Isso está em congruência com o que eu quero? Ou eu quero me vestir melhor, mas eu vou na loja e compro pelo que eu posso pagar no momento e não pelo que como eu quero me vestir. Porque eu olho mais para a quantidade de roupa que eu vou ter do que para o preço, do que pelo gosto que eu gostaria de vestir. Porque o preço é diferente. Então, se eu posso comprar uma única peça do meu gosto, que vai me fazer me sentir melhor, que vai me fazer me sentir bem. Opa, eu tirei aqui meu broxinho. Que vai me fazer me sentir bem. O que eu faço? Eu vou lá e compro aquilo que eu acho assim, não, eu tenho que ter mais roupa para me vestir. Mesmo que eu não me sinta bem com essa roupa, eu vou me vestir com roupas mais baratas, mas que eu, com o dinheiro de uma, eu posso comprar 10, eu posso comprar 5, eu posso comprar 4, mas eu olho para a quantidade, não para a qualidade ou para a forma como eu vou me vestir. Porque, gente, essa questão da incongruência, ela não é um assunto muito extenso, mas assim, o que eu quero passar para vocês aqui é que quando você deixa de fazer algo que você gostaria de ter, de vestir, pelo preço que você vai pagar, você está sendo incongruente com o seu pensamento. Se eu quero vestir aquilo, por que eu estou olhando para o preço daquilo? Por que eu não olho para o meu desejo, que é ter aquilo? Eu estou olhando para o preço daquilo porque existe uma crença dentro de mim de que eu não posso pagar por aquilo, mas eu tenho dinheiro para pagar por aquilo. Só que eu prefiro comprar outra coisa. Eu prefiro comprar mais barato. Eu não posso pegar e comprar, juntar o dinheiro, tá ok. Então, hoje eu não tenho, literalmente eu não tenho uma blusa. Eu quero uma blusa que ela custa R$120. Aí eu passo, olho a blusa e falo, caramba, que linda. Queria essa blusa no meu corpo merece vestir essa blusa. E aí eu falo, mas é muito caro. Aí eu tenho R$40 para comprar uma blusa para mim. Aí eu olho nas lojas e vejo outras blusas mais baratinhas, mas não é que eu queria para mim. Eu poderia pegar esses R$40 e guardar e ter o dinheiro para comprar lá na frente aquela blusa que eu queria. Mas o que eu faço? Eu não faço isso. Eu vou lá e compro uma mais baratinha. Eu compro a mais baratinha porque é a que meu dinheiro paga. Entende? Isso é incongruência. É você comprar algo ou fazer algo que não está em congruência com o que você deseja. E os fatores internos? É a motivação. Fazer aquilo pelo que aquilo te fornece. Lembra que eu falei da blusa? Que é a sensação de realizar o desejo. Eu quero essa blusa no meu corpo. E aí você se motiva a trabalhar, a fazer isso, a fazer aquilo para ter o dinheiro para comprar a blusa. Isso a gente faz diariamente com N coisas. O que você está priorizando? Porque o que você tem que observar é isso. Eu estou priorizando algo na minha vida. Algo que talvez não tenha tanta importância assim. E eu estou priorizando e estou deixando de comprar algo que eu realmente gostaria. Outro fator externo é as memórias. Interno, aliás, é as memórias, a experiência anterior a tudo aquilo que você está vivendo. É o hábito de, depois eu compro, depois eu faço, mas quando aconteceu isso no passado, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e aí você vai, minha mãe, ou meu avô, ou não sei quem, você começa a justificar coisas para não fazer aquilo que você quer. E isso é em tudo na vida. Tudo que você faz e que você age, pensa exatamente igual, você está agindo pela força do hábito. Então, o que a gente pode perceber?
que todos esses fatores, eles acontecem simultâneo, tanto os externos quanto os internos, eles acontecem simultaneamente. E aquilo que você dá mais foco, que você dá mais atenção, é o que vai se materializar. E aí entra uma outra coisa. Deixa eu concluir aqui, que aí eu volto para falar sobre essa outra coisa. O que devemos perceber é que os fatores externos acionam os fatores internos. E a virada de chave é que nesse momento devemos lembrar que isso é uma memória, ou seja, é a projeção do passado e que volta para nos dar novas percepções, se assim permitirmos. Então, quando você está vivenciando isso, é aquela pergunta que eu falei: o que eu posso ver a partir disso aqui que eu não estou vendo? E aí, a outra coisa que eu falei, aqui, eu falei sobre a percepção. Como você identifica as coisas. E agora, a partir disso, como você vai criar a sua vida? Como você vai experienciar as coisas? Sabe aquela coisa assim de processo criativo? Eu quero criar algo, mas aí lá no meio do processo criativo começa a vir um monte de crenças de que eu não posso, de que eu não consigo. E é esse momento que você tem a chance de criar. Porque nesse momento está ocorrendo uma coisa chamada efeito Zenão. E era isso que eu queria falar para vocês. Que depois dessa percepção toda, de todo esse conteúdo dentro do processo que acontece para você criar ou descriar algo, quando você se mantém consciente do que está vindo e do que você pode aprender e o que você pode ver a partir dali, você cria aquilo. Agora, quando você não olha para isso, você faz o efeito Zenão. E o efeito Zenão eu vou falar num outro vídeo. Explicar, mas eu já tenho um vídeo no canal falando sobre o efeito Zenão. Então dá uma olhadinha, pesquisa aí. E era isso que eu queria passar para vocês hoje. Gente, muito obrigado. Que a paz de Deus esteja com todos. Beijão.